não é momento de brincar. Por isso que Apocalipse é um livro de consolação, é um livro de advertência. Nós já estamos com um pé no mundo normal, que não vai voltar mais, nunca mais, e o outro pé no Apocalipse. Pode ter certeza. Não precisa ser crente para entender isso. Os sociólogos estão entendendo que a humanidade está caminhando para um caos sociológico. Os financistas, economistas, administradores entendem a mesma coisa, que a humanidade está a um passo do caos. E a igreja, pastor, está a um passo do céu. Aleluia. Quem está a um passo do céu, dá glória a Deus aí. A um passo do céu. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Vamos ao texto áureo, Apocalipse 1 e 3. Apocalipse 1 e 3. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 1 e 3. Vamos estudar a palavra de Deus nessa noite. Apocalipse 1 e 3. Glória a Deus. O texto áureo é esse. Apocalipse é lá no final da Bíblia, viu, irmãos? É o último livro, né? Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, não é fanatismo, nem exagero, e nem veiculação do absurdo ou do caos, mas é possível que antes de terminar essa lição, Jesus volte para nos arrebatar. Hoje à tarde eu senti um gozo tão glorioso da vinda de Jesus, irmãos. Maravilha, pode se assentar. Pode assentar. Vamos lá então. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Porque esta palavra não é somente para quem é alfabetizado. É para quem também não sabe ler, não sabe escrever. Mas a palavra do Senhor lá em Apocalipse mesmo não diz: quem sabe ler, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvido, então não tem desculpa. Eu não sei ler, eu não sei escrever, mas tem ouvido para ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Amém? Digam glória a Deus. Lição aplicada. O crente que lê e estuda o Apocalipse não se espanta com o programa de Deus para esses últimos dias. O que é um programa? O que é um programa? Um programa é uma grade organizada, é um esquema previamente montado. Isso é um programa. Isso é um programa. E Deus tem um programa para nós. Pastor, o que vai acontecer comigo? Meu querido, você vai morrer. Eu também vou. Se Jesus não voltar, faz parte do programa. Todo mundo sabe disso. Vamos ou não vamos? Claro que vamos. Não adianta se desesperar, não adianta ser rico. Não tem escapatória. Todos nós um dia morreremos, faz parte do programa. Mas e agora? Vamos entrar em desespero por causa da morte? Não! Existe um outro programa. O nome desse programa é Vida Eterna. E se nós somos jovens e não temos esta noção de vida eterna quando somos jovens, e não envelhecermos com essa noção de vida eterna quando somos jovens, quando nós envelhecermos, nós vamos ser aqueles idosos que tem medo de morrer, não sabe para onde vai, não tem certeza na Bíblia Sagrada, e o que acontece com ele? Entra em depressão, perde a esperança da vida, morre uma morte frustrada. Agora, quem desde a juventude cultiva a certeza no programa de Deus, na programação de Deus, ele não se surpreende com nada. Por quê? Porque o viver para ele é Cristo, e o morrer é o quê? É um lucro. Quem entendeu? Isso é maravilhoso, não é não? Não precisa nem estudar em Harvard, não precisa nem estudar em Princeton, não precisa nem passar em medicina na Federal, não precisa nem ter BMW, nem Rolls Royce, não precisa nem ter iPhone 12 para você entrar no céu e ter a certeza da tua salvação. Quem dá um glória a Deus aí? Amém? Digam glória a Deus. Digam comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Irmãos, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Eu estudei tanto a lição para hoje, e a lição que eu estudei e marquei todos os versículos é a lição número 2.
E a lição número 1, eu não estudei nada. Quem vai me perdoar aí? Quem vai? Irmão, vocês acreditam? Eu estudei e não prestei atenção na lição que era. E não é que era a lição 2, irmã Fátima? Cristo glorificado. Se você me perguntar de Cristo glorificado, Cristo encarnado e Cristo sofrendo como ferido de Deus, eu vou falar tudo aqui, porque eu estudei a tarde inteira. Eu tinha 4 Bíblias estudando, uma tradução diferente da outra. Nota de rodapé, comentário, tudo esquematizado, marcado com caneta. Mas vamos lá. Me perdoem, viu, meus irmãos? Eu estou pedindo perdão, eu mesmo estou pedindo perdão para mim mesmo agora. Mas tá bom, Deus sabe o que faz. Apocalipse 1, a lição 1, aliás, a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é a revelação de Deus. Quem sabia que Jesus é Deus aí? Levanta a mão. Ele é Deus, nele repousa toda a plenitude da divindade. Apocalipse 1 e 2. A nossa tarefa é testemunhar a mensagem apocalíptica. Testemunhar. A palavra testemunha vem do grego mártiros, que significa mártir, que significa não somente falar de Cristo, mas ter coragem por amor a Cristo, ter coragem de morrer pela causa. Quem entendeu, dá glória a Deus. Amém? Apocalipse 1 e 3. Quem leu o Apocalipse é bem-aventurado. Viu só? Bem-aventurado, olha aqui, ó. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Amém? Apocalipse 1 e 4. O Apocalipse é enviado às igrejas. 7 igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas. Foi enviado às igrejas da Ásia Menor. Será que era só para a Ásia Menor? Nós observando algumas aberrações, alguns descompassos, alguns disparates, alguns erros, alguns pecados e algumas transgressões no meio dessas 7 igrejas, excetuando apenas Esmirna e Filadélfia. Observando as 5 igrejas demais, nós vamos observar que estas cartas são tão contemporâneas que parece ser mais ou menos assim: igreja enviada, aliás, carta enviada às igrejas do Brasil. Dá para dizer assim, de tão atual que são, de tão contemporâneas que são estas cartas. Poderia dizer assim: as cartas a qual o apóstolo João teve a revelação dirigida às igrejas dos Estados Unidos, às igrejas da Alemanha, às igrejas da Argentina, mais ou menos isso, de tão atual. Por isso que o crente fiel não gasta tempo sabendo das notícias seculares do jornal, muito menos da televisão ou do celular, porque ele já tem um livro que conta o que era, o que é e o que há de vir, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Diga glória a Deus. Pastor, mas isso não é fanatismo? Não, não é fanatismo, é praticidade. Ah, mas é fanatismo dizer que o crente não acompanha as notícias. É praticidade. Porque quem a gente ama, infelizmente, cedo ou tarde, eles vão comentar: ó, aconteceu isso, morreu tanto, aconteceu aquilo. Eles vão comentar conosco. E nós não somos jornalistas para checar as fontes primárias, para ficar toda hora lá observando o que aconteceu, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Nós não somos jornalistas. Por que é praticidade nós consultar a Bíblia? Porque na Bíblia, se nós estamos lendo a Bíblia não meramente como leitores seculares, mas pela ótica do Espírito Santo, o Espírito de Deus desvenda mistérios que estão escondidinhos dentro da Bíblia e é ocultado aos doutores, aos reitores de universidade, aos filósofos e é revelado aos pequeninos. Quem entendeu, dá glória a Deus. Amém? Apocalipse 1 e 5. Cristo atesta a mensagem do Apocalipse. O próprio Cristo. Ele mesmo. Ele autentica. Ele mesmo confirma. Ele mesmo corrobora. Ele mesmo bate o selo. Ele mesmo. Apocalipse 1 e 7. A urgência do Apocalipse. Ou seja, acontecimentos que urgem. Acontecimentos que demandam pressa. O que é alguma coisa urgente? O que é um acontecimento urgente? Um acontecimento que urge, um acontecimento que demanda pressa, celeridade, rapidez, aceleração, velocidade máxima. Ou seja, Apocalipse é hora dos crentes não ficar dormindo e despertar do sono da indolência, que Jesus já vem aí. Aleluia. Apocalipse 1 e 8. Cristo, o princípio e o fim de todas as coisas. Alguém poderia me dizer qual é a primeira letra do alfabeto hebraico? A primeira letra do alfabeto hebraico? Como? Do hebraico. Lá no Salmo 119, você vai encontrar
parece que são nomes de pessoas. Acha aí, Salmo 119. Parece que é nome de pessoas. Salmo 119. Salmo 119. A primeira letra do alfabeto hebraico. Salmo 119. Pode abrir aí. Como é que é o nome? Aleph. Diga comigo em voz alta. Aleph. Tá fraco. Aleph. É a primeira letra do alfabeto hebraico. A última vai estar lá no final do Salmo 119. Acha lá. Como? Tal ou Tav. Então, Aleph e Tav. Aleph e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Tav é a última. E existe uma relação do Aleph e o Tav com os equipamentos de consulta a Deus chamado Urim e Tumim. Urim começa com a mesma letra Aleph. E Tumim termina com a letra Tav. Por que eu estou fazendo essa associação? Porque a primeira letra do alfabeto grego é o alfa. E a última é o ômega. Ou seja, Jesus começa mostrando quem ele é lá em Gênesis 1:1. E quando tem um monte de gente pensando que a cultura grega é a maior sabedoria da terra, que a cultura romana é a maior ciência jurídica da terra, Jesus está dizendo, não tem problema, eu sou o Aleph e o Tav para os judeus, e eu sou o alfa e o ômega para os gentios e para os gregos também. Eu sou tudo em todos, eu sou o maior, Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Oh, maravilha. Acabou aqui, não foi mais não. Parou. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Que anjo foi esse? Gabriel, o anjo mensageiro? Qual seria? Não está especificado. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Irmãos, não basta você só ler a Bíblia. Quando eu falo isso, me dá um temor. Eu me lembro quando eu tinha 6 anos de idade. Fiquei internado no Hospital da Lório, lá em Toledo, no Paraná. Ganhei de presente da minha avó uma Bíblia. Eu tinha 6 para 7 anos. E eu me lembro que eu li essa parte da Bíblia. Bem-aventurado aquele que não somente lê, não somente ouve, mas guarda. Às vezes eu olhava para o céu, eu tinha 6 anos, 7 anos, eu pensava assim, Jesus vai voltar. Será que ele vai voltar por aqui, por ali? Criança, né? Mas eu não imaginava uma aceleração tão brusca dos fatos históricos, tecnológicos, escatológicos que nós estamos vendo hoje. Quem percebe que o relógio profético está disparado? Quem percebe? Um dia eu quero pregar uma mensagem, se Deus permitir, é claro, né? Eu quero pregar a mensagem sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra. Isso é científico, isso não é astrologia, isso não é quiromancia ou qualquer outro tipo de melancia que dizem que é ciência por aí, não. Isso é fato. Que os dias estão ficando mais curtos, apesar do relógio mostrar o horário exato. Porque a noite está aumentando e o dia diminuindo, por isso que o relógio não muda e o tempo continua igual. Por causa exatamente deste abalo na estrutura de equilíbrio da Terra, do seu eixo gravitacional. Sabe que mensagem que eu vou ler? Que versículo eu vou ler, se Deus permitir? O Senhor Jesus dizendo que nós temos que trabalhar de dia antes que venha a noite. E está chegando a noite. Jesus não avisava que o dia ia se escurecer? E se está acontecendo isso de fato, e isso é científico. Sabe o que nos espera? Eu não vou dizer que seja de repente um apocalipse ou um inverno nuclear, mas a tendência é tudo se escurecer. A tendência é essa. Mas para nós que estamos em Cristo, nascerá o sol da justiça. Quem dá glória a Deus aí? Mas o tempo está próximo, hein? João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte de Jesus Cristo, que é fiel.
graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Aí alguém fica intrigado, primogênito dos mortos. Primogênito é o que? O primeiro. Primogênito dos mortos, quer dizer que é o primeiro que ressuscitou? Calma lá. Mas e o filho daquela mulher que foi ressuscitado por Eliseu? E antes dele teve aquele que foi ressuscitado, que era filho da mulher ressuscitado por Elias. Como é que ele é o primogênito dos mortos? Como que pode? É simples. Ah, mas o fato não aconteceu antes? Calma lá. Ele é o primogênito porque ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, o filho da mulher ressuscitado por Elias e o filho da mulher ressuscitado por Eliseu foram ressuscitados mediante a Cristo, porque a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Nada. Seja no Novo Testamento, seja no Antigo. Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia. O príncipe dos reis da terra. E alguém diz, mas tem quantos homens poderosos? Príncipe das famílias poderosas do Palácio de Buckingham, do Palácio Real, da família Windsor, tantos poderosos parlamentares, ministros, monarcas, presidentes, deputados, senadores, eles não se prostram diante de Cristo agora, mas vai chegar um tempo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é poderoso. Está chegando esse tempo. Amém? E da parte de Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eu gosto do versículo 6, eu nunca esqueço. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Ele nos fez sacerdotes. Ele nos fez sacerdotes. Um dia, se Deus permitir, eu quero pregar sobre o sacerdócio, sobre o que significa ser sacerdote, a função do sacerdote, santificação, os rituais, a pureza, uma vida separada, uma vida diferente. O sumo sacerdote, ele tinha que ter uma mitra na cabeça e uma lâmina de ouro escrito na parte da testa, escrito assim, santidade ao Senhor, ou seja, exclusividade de Deus. E a gente diz assim, não, mas isso é coisa para o sacerdote do Antigo Testamento. Mas e agora, como é que vai escapar? Apocalipse, para ninguém dar desculpa, dizer, mas isso aí está no Novo Testamento. Não, não está no Novo, está no final do Novo, para ninguém ter desculpa. Que ele nos fez reis e sacerdote, não tem como escapar da santidade, todo mundo tem que se santificar. Desde o novo convertido até o pastor, até o diretor da igreja, todo mundo tem que se santificar diante de Deus. Amém? Aleluia. Eis que vem com as nuvens, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e todo olho o verá. Você consegue imaginar que tremendo isso? Todo olho o verá. Se nós formos avaliar isoladamente Jerusalém, nós vamos imaginar Jerusalém quando a gente está de pé aqui, imaginando todo olho verá, claro, é só olhar para cima. Ou se nós avaliar o Brasil, todo olho verá, é só olhar para cima. Mas com relação ao Japão, que é 180 graus em relação ao nosso plano. Veja comigo. Aqui é o grau 0. Vai descendo. Até a metade aqui. Quem está entendendo? Levanta a mão. Até a metade aqui é 90. Até chegar lá embaixo é 180. Fez mais uma voltinha aqui, 270. Completou a volta, 360. Então quem está no Japão está 180 graus em relação ao nosso plano. E como é que pode a Bíblia dizer todo olho o verá? Meus irmãos, é um mistério tremendo quando você entra dentro de um avião e você começa a dar uma olhadinha no horizonte assim, e você começa a pensar, como é que pode isso? Como é que acontece isso? Por que a gente nunca chega no final da terra? Sabe o que eu fico maravilhado? Eu não tenho uma resposta científica para. Eu sei que tem gente que está olhando para mim que o ouvido, mas não passa nenhuma agulha no ouvido, fica doido para me dar uma interpretação aqui dessa parte, todo olho verá. Para minha vergonha, eu não tenho uma explicação, mas não é tanta vergonha não. Eu tenho algo a dizer para vocês aqui, não é charlatanismo não é desculpa de quem não sabe nada. Na verdade eu não sei nada mesmo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. No arrebatamento, e quando Jesus vier em glória, meus irmãos, nós temos tanta coisa bonita para contemplar naquele momento, que a gente vai ficar admirado e vai dizer somente isso: quão grande é o meu Deus, quão grande és tu.
Fica imaginando a aceleração, a velocidade centrípeta. Fica imaginando a força da gravidade. O relógio vai correndo, não deixa nem eu falar. Mas tem tantas maravilhas de Deus que os cientistas não conseguem explicar, quase se matam, brigando, discutindo, se contradizem. E o Senhor vai voltar, e daí alguém para transmitir uma live precisa de equipamento, precisa de câmera, precisa de projetor, precisa disso, precisa de internet, precisa daquilo, e o Senhor dizendo assim, ó, e todo olho verá. Mas como é que pode isso? A Bíblia diz que a terra, o céu e a terra, eles vão passar. Tem uma parte que a Bíblia diz que o céu vai se enrolar. Você já viu um tapete? O céu vai se enrolar. Como se a cobertura superficial da terra, a planície da terra, a superfície da terra, o continente da terra fosse um tapete. E Deus fala para o anjo, agora pega o estilete, ó. Agora fala para o outro anjo, agora você segura na ponta, e você segura na outra, e você na outra, e você na outra. 4 anjos, leste, oeste, norte e sul, pega o tapete da superfície da terra e começa a enrolar. E alguém diz, o que está acontecendo? É Jesus que está voltando. Todo olho o verá, todo olho o verá, todo olho o verá, todo olho o verá. E toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Aleluia. Oricanda lamassurianda labaia. Todo olho o verá. Oh, louvado seja Deus. Até mesmo os que o traspassaram. Até mesmo os que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todas as tribos da terra. Todas as tribos da terra. Todas as tribos da terra. Pastor, mas e nós? Nós não. Por quê? Porque nós não somos tribo da terra. Como não? Nós somos tribo do céu. Quem é tribo do céu aí dá um glória. Quem é tribo do céu aí dá um aleluia. Eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Que mais? Mais algum título? Sim, o Todo-Poderoso. Aleluia. Quem dá glória a Deus? Introdução ao comentário. O Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. É verdade. Através de seus símbolos e figuras, mostra-nos Jesus como serão os últimos dias da humanidade. Os últimos dias. Eu creio, irmãos, que chegou o momento de nós começarmos a ler Apocalipse 4 para frente. Muita coisa de Apocalipse 4 está começando a fazer sentido para nós. Como assim, pastor? Começando a fazer sentido? Sim. Há tempos atrás, muita coisa que nós líamos em Apocalipse, a partir do capítulo 4, a gente pensava, não, mas isso não é possível. Por exemplo, a queda de Saraiva. Volta e meia a gente observava e chamava, é uma estrela cadente. Hoje os cientistas já estão dizendo, dificilmente a Terra escapará até 2025 de uma queda de um meteoro grave que abalará ainda mais a sua estrutura. A estrutura orbital da Terra. Ou seja, uma chuva de Saraiva não é impossível. Alguns cientistas darwinistas já estão até dizendo, para eles não perder ponto, que eles são malandro. Para eles não perder ponto, para eles não dizer que Deus é poderoso, que a Bíblia é verdade, eles dizem assim, não, isso vai acontecer mesmo. Porque foi graças a essa chuva de meteoro que acabou os dinossauros. Só que eles não têm hombridade nem verdade. Eles ficam enfiando um monte de minhoca na cabeça das nossas crianças. Que a maioria dos fósseis encontrados nas escavações não era osso de dinossauro, era osso de porco, era osso de caititu, era osso de hipopótamo, era osso de chofrango, de cegonha, era osso de águia, para dizer que era pterodáctilo, para dizer que era mastodonte, para dizer que era triceratops, para dizer que era tiranossauro rex. E na verdade aqui, ó, eu vacinei meus filhos. Eu falei aqui, ó, esse é o irmão desse. Quando chegam desses professores evolucionistas, tratando tudo como ciência, meus meninos escutam, porque o ouvido foi feito para isso mesmo, né? Mas voltando ao Apocalipse, nós começamos a ver que começa a fazer sentido o Apocalipse. Agora, muita coisa, estou dando um exemplo simples aqui, né? Diga glória a Deus, irmãos. Se no Gênesis tudo é começo, no Apocalipse tudo é a consumação. Uma consumação, porém, que recomeça quando a nova Jerusalém desce do céu. Como é que ela desce? Como é que ela desce?
Você consegue imaginar uma noiva? Consegue imaginar uma noiva? Quando aquela noiva está vindo ao encontro, uma noiva bem adornada, não precisa vaidade, não precisa sensualidade, basta ela ser bela. E o noivo, esperando, alegre, ansioso, e toca a marcha nupcial, e vai descendo, e vai chegando, e vai se aproximando. E se eu disser que a igreja está exatamente no mesmo compasso e no mesmo embalo, e a marcha nupcial, pastor, o barulho dos tiros, das bombas, das guerras e os barulhos dos terremotos é a marcha nupcial. O noivo está voltando. O rei está voltando a arrebatar a sua igreja. Oh, glória! Jerusalém desce dos céus ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Neste trimestre estudaremos o último livro das Sagradas Escrituras. Deleite-se, pois, desde já, nas consolações que nos traz a escatologia cristã. Se deleite, se tranquilize, abra os seus olhos espirituais, aguce a tua curiosidade e a tua concentração, respire o ar do céu, porque é para lá que você vai. Quem quer ir? Aleluia! Quem quer ir, levanta a mão. Fazer o que aqui? Eu vou no shopping, eu vou nas termas, eu vou na praia, eu vou no mar, né? Tem uns crentes cabeçudos aí, eu vou no Beto Carreiro, eu vou nisso, eu vou naquilo. Não precisa disso não. Nós vamos pro céu. Aleluia. Quem quer ir pro céu aí dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Quem quer ir pro céu dá glória a Deus. Uma pergunta séria aqui, hein? Você está preparado para as bodas do Cordeiro? Você está preparado? Pastor, preparado eu estou. Como assim você está preparado? Não, eu estou com fome. Meu querido, isso não é preparo. Não, eu estou preparado. Que certeza você tem? Eu estou com sede, eu quero tomar muito lá. Não. Para começar, segue aí uma informação muito séria para quem pensa que Deus é açougueiro, que Deus quer só o coração. Para começar, para você entrar na festa, já de longe vai ser visto se você está preparado ou não. Do lado de dentro, pastor, não, do lado de fora, se você tem as vestes adequadas. Eita! Não vou nem entrar em uso e costume, eu vou dizer vestes de salvação. Quem dá glória a Deus? E se eu não tiver as vestes de salvação, pastor? E se eu não tiver? Como é que é essas vestes de salvação? São vestes compridas, não pode ser muito colada, tem que ser muito bonita, adequada? Sim. Então eu tenho essas vestes. Então deixa eu fazer mais uma perguntinha. Você tem mesmo? Tenho. Que cor que é? Então, pastor, eu quis dar uma mudada no visual, eu fiz da cor amarela. Não entra. Eu fiz lilás. Não entra. Sabe, eu quis escandalizar, que nem a moda das igrejas preta. É preta, minhas vestes, não entra. Que cor que entra? Tem que ser branca as suas vestes. Tem que ser branca as suas vestes. Tem que ser branca. O padrão é Deus que dá o padrão. Oh, aleluia. Quem dá glória a Deus? Diga glória a Jesus. Então que a nossa súplica seja, diga comigo bem forte: ora vem, Senhor Jesus. Mais forte: ora vem, Senhor Jesus. Mais forte: ora vem, Senhor Jesus. E calabassurianda labaias. E calabassuri canta labalabassurianda labalabalabá. E calabassuri canta labalabalabás. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória. Já começou bem a lição já, hein? Graças a Deus. O livro do Apocalipse. Apocalipse. O único livro profético do Novo Testamento. O único. Mas lá em 1 Tessalonicenses 4 não tem profecia? Lá em 1 Coríntios 15 não tem profecia? Sim. Mas Tessalonicenses não trata só de profecia. Trata de usos, de costumes, de doutrina, né? Para causar comichão no ouvido dos falsos profetas, lá fala de uso e costume também. 1 Coríntios fala de tudo, fala de casamento, fala dos dons espirituais e fala também da escatologia, mas não é necessariamente. Então Apocalipse é o livro especificamente que trata escatologia. Mateus 24 também fala de escatologia, né? Então, embora haja profecias em quase todos os livros do Novo Testamento,
Somente o Apocalipse pode ser considerado um documento rigorosamente profético. Rigorosamente profético. O que significa um documento ser profético? Significa o seguinte: significa um livro que traz revelações. E o que é uma revelação? O que vai acontecer no futuro, pastor? Não é só isso. Tem coisas que aconteceram no passado e parece que está no mar do esquecimento. E o Senhor Jesus abre o baú e começa a levantar para cima e diz: puxa, mas eu pensei que era daquele outro jeito. Jesus fala: você pensou errado, meu querido. Tá, mas no Apocalipse fala alguma revelação do passado? Fala. Lá no capítulo 12 nós vamos encontrar como é que os anjos caem do céu. Isso foi no princípio de tudo. Foi no princípio. E está em Apocalipse. Por quê? Ah, está no lugar errado, deveria estar em Gênesis. Não. Está em Apocalipse, porque aprove a Deus revelar. Mas o povo judeu ficou sem conhecer o Apocalipse e a revelação final e a revelação do início de tudo. Por quê? É só os judeus se converterem e aceitar Jesus que eles vão conhecer também. Agora, se eles não quiserem conhecer Jesus, não quiserem aceitar Jesus, endurecer a cerviz, endurecer o pescoço, negar que Jesus é o Messias, eles vão ficar sem conhecer o princípio de tudo. Vão ficar sem conhecer. Quem quer conhecer os mistérios de Deus? Então você tem que ter Jesus. Parece que eu vejo Deus olhando para os judeus dizendo assim: vocês querem conhecer os mistérios? Os judeus, sim, queremos. Mas os mistérios dos primórdios, com certeza. E os mistérios do fim de tudo, mais ainda. Fala logo, Senhor, fala logo. Mas vocês querem conhecer os mistérios mais absurdos que nem Moisés teve acesso? Queremos. Nem Zacarias. Senhor, por favor. Mistérios tremendos que até Daniel não conheceu. Queremos. Então vocês têm que aceitar Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, né? Quem entende de judaísmo pelo menos um pouquinho, está entendendo o que eu estou falando aqui, né? Porque os judeus são endurecidos, eles não querem aceitar Jesus. Mas se quiser conhecer a Deus, Jesus falou: ninguém vem. Jesus poderia dizer assim: ninguém vai ao Pai. Jesus diz: ninguém vem ao Pai. Como assim ninguém vem? Porque Ele é o caminho. Seja judeu, seja muçulmano, seja budista, seja taoísta, seja shintoísta, seja quem quiser para entrar no céu, não é igual os maconheiros de Woodstock que dizia: todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Para levar a Deus só tem um caminho, o nome dele é Jesus. Jesus e Jesus. Só Ele é o caminho. Aleluia. Quem dá glória a Deus? Quem dá um aleluia bem forte aí? Aliás, é que meus irmãos me perdoem, mas esse manual aqui, ele me inspira para me dar umas viajadas que se eu não vi já, eu não... É tremendo esse manual aqui, hein? Aliás, até o seu título é profético. A palavra Apocalipse, no original grego, é Apocalipsis. Apocalipsis. Não é Apocalipse, é Apocalipsis. Por isso que em inglês, a palavra Apocalipse, em inglês, é revelação, é revelation. Quem já leu a Bíblia em inglês? Revelation. Revelação, revelation. Apocalipsis. Até o nome dele já diz tudo, né? É revelação. Em grego, Apocalipse denota, mostra, deixa claro, a remoção de um véu. A remoção de um véu. A remoção de um véu. Alguém pode dizer para mim o que tem debaixo dessa toalha? Não vale adivinhação. Então fica difícil, né? Vamos supor que essa toalha seja um véu. A história da humanidade é igual a um véu. Ninguém sabe o que tem aqui embaixo. Daí chega o Apocalipse e arranca o véu. Tem uma pilha aqui, Mas como é que vai saber? Um físico, um químico, um biólogo, um especulador da história humana pode ler a Bíblia como ele entender. Isaac Newton fez essa aventura. E ele fez cada interpretação maluca. Quase que prenderam ele. Antes dele ser sepultado na abadia de Westminster, em Londres, fez cada especulação sobre o Apocalipse. Algumas até faziam certo sentido. Mas como não era espiritual, se foi, pouca gente sabe. Eu li o Apocalipse de Isaac Newton na revista Planeta. Uma revista muito antiga que, não sei se alguém já leu aqui, é uma revista estranha. Alguém já leu essa revista? Planeta, né? Mas se passou, nem se fala de Isaac Newton. Quando se fala de Isaac Newton, vai dizer da lei da gravitação universal, da lei da inércia, enfim, né? Porque ele interpretava com a ótica humana.
com a ótica racional. Agora, do Apocalipse, por mais incrível e estranho que pareça, quando alguém é cheio do Espírito Santo, pode ter a 4ª série que ele interpreta o Apocalipse sem errar. Porque é um mistério. É um véu. Aleluia. É um véu. E quem rompe esse véu não é a tecnologia, não é a tecnocracia dos doutores, das redes sociais, das big techs ou do Vale do Silício. Não, senhores. Quem arranca este véu se chama Jesus de Nazaré. Ele que arranca o véu da sabedoria. Ele que arranca e rompe o véu do conhecimento. Glória a Deus. Oh, glória. Digam graças a Deus. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? É um véu estendido sobre algo que deve e precisa ser conhecido urgentemente por você e por mim. Deus precisa de crentes ousados para descortinar este véu nas universidades céticas, pagãs e ateístas. Como é que eu faço, pastor? É só eu me doutorar em teologia para Jesus me colocar lá? Não, não precisa. Não precisa. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E não estou exagerando aqui. Deus quer levantar pessoas para ganhar professores, reitores de universidade. Deus quer ganhar todo mundo para Jesus. Todas as almas são importantes para Deus. Quem sabia disso? Amém? Quanto ao conteúdo, o Apocalipse é revelação, do início ao fim. É revelação do início ao fim. Do início ao fim. Parece que eu vejo João escutando uma voz, e aquela voz é uma voz de muitas águas. Ele fala, ei, mas eu conheço essa voz. Ei, essa voz eu costumava escutar bem pertinho quando eu reclinava minha cabeça no peito do dono dessa voz. Oh, glória! Aleluia! Eu conheço essa voz. Você está entendendo? Apocalipse poderia ter sido escrito pelo apóstolo Paulo, erudito, fariseu, doutor da lei, advogado, tripla ou quádrupla cidadania, um homem versado nos idiomas vigentes da filosofia do conhecimento da época. Mas não, tinha que ser João. Por quê? Por quê? Quem é João? É algum intelectual? É algum médico como Lucas? Ou é um coletor de impostos como Levi? Não. Por que João? É aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Cristo. Mas pastor, o que isso quer dizer? É aquele que tinha intimidade com Jesus Cristo. Quanto mais intimidade, quanto mais aproximação, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais Ele tem prazer de te revelar o céu do lado de dentro. Jesus quer te revelar o céu do lado de dentro. Tenha intimidade com Ele. Oh, graças a Deus. Aleluia. Se lhe considerarmos a mensagem, se considerar o conteúdo é revelação, se considerar a mensagem ela é profética, enviada como carta aos seus primeiros destinatários. O livro na verdade é uma epístola, é um conjunto de cartas. O primeiro destinatário pode ser a igreja de Éfeso, e assim vai sucessivamente, numa ordem que não se contradiz, confirmada esta mesma ordem, mas chega até nós com um propósito. Será que Deus queria usar somente João na ilha de Patmos? Não, com certeza Ele quer usar a nós também. Quem quer ser usado por Deus, levanta a sua mão. Irmãos, vocês vão me desculpar, mas eu acho que eu vou dar uma paradinha por aqui. Quinta que vem a gente continua. Amém, meus irmãos? Pode ser? Como é 9h23, vamos ler só mais um pequeno inciso aqui, número 2. Falando do livro do Apocalipse, é um livro de advertências e consolações. Advertências e consolações. Qual é a consolação para quem está preparado? Qual é a advertência? A advertência maior que eu encontro, sabe qual é? Nós encontramos a bênção sacerdotal, Deus orientando Arão, dizendo assim, ó, e o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te abençoe e te guarde, né? Que o Senhor tenha misericórdia de ti. A palavra misericórdia é citada na Bíblia várias vezes. É uma palavra polissilábica, comprida. Misericórdia. Misericórdia. 5 sílabas. É isso. É a palavra comprida. Em alemão ela é mais comprida ainda.
Eu gosto de falar essa palavra em alemão. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Repitam comigo. Barmherzigkeit. Já estão falando alemão. Sabe por que ela é uma palavra de advertência? Que a última vez que aparece a palavra misericórdia é em Judas, versículo 23. Depois de Judas, versículo 23, capítulo único, que só tem um capítulo, Judas, capítulo único, versículo 23. É a última vez que aparece a palavra misericórdia. Depois dali, em Apocalipse, não aparece mais a palavra misericórdia. Então é uma advertência para nós. Apesar de tudo e de todos, apesar da pecaminosidade, daqui a pouquinho o Brasil ele vai entrar no auge do pecado no mundo. O Brasil vai. O Brasil é um lugar onde existe um altíssimo índice de analfabetismo, de miséria, de emburrecimento coletivo, de defasagem e de retrocesso cultural. O Brasil. Mas daqui a pouco, daqui uma semana, o Brasil estará no auge. O Brasil vai superar a Alemanha, vai superar o Japão, vai superar a China, vai superar os Estados Unidos, vai superar Israel em nível de exibição da pecaminosidade, do carnaval. Daqui a pouco o Brasil vai superar todos os países. É como se o diabo dissesse: chegou a vez agora do Brasil se exaltar. Tem uma época que a Alemanha se exalta através da Oktoberfest. Mas não, fevereiro é a época do Brasil se exaltar. Quer ver como o Brasil é famoso? Carnaval. Está chegando esse momento. Momento da bagunça, da baderna. É claro que esse ano está cancelado, mas tem alguns estados que estão realizando aqueles carnavais esporádicos. Mas está acontecendo. E apesar do carnaval, apesar da prostituição, apesar da violência, apesar de tanta coisa errada, Deus está mandando chuvas regulares. Não está faltando pão, nem arroz e feijão na mesa da maioria dos brasileiros. Roupa, o sol e até uma relativa saúde, apesar desse coronavírus terrível estar por aí. Eu vou explicar por quê que ainda existe um lampejo de misericórdia que nos traz esperança. Sabe por quê? A misericórdia de Deus ainda não foi arrancada da terra, mas já já vai ser arrancada. Não é momento de brincar. Por isso que Apocalipse é um livro de consolação, é um livro de advertência. Nós já estamos com um pé no mundo normal, que não vai voltar mais, nunca mais. E o outro pé no Apocalipse. Pode ter certeza. Não precisa ser crente para entender isso. Os sociólogos estão entendendo que a humanidade está caminhando para um caos sociológico. Os financistas, economistas, administradores entendem a mesma coisa. Que a humanidade está a um passo do caos. E a igreja, pastor, está a um passo do céu. Aleluia. Quem está a um passo do céu, dá glória a Deus aí. A um passo do céu. Oh, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. O Apocalipse não se limita a descortinar o futuro. Palavra inspirada de Deus. Adverte. O que é uma advertência? Aviso prévio. E às vezes até encalorado. Um aviso que parece até que nas entrelinhas está querendo tocar o terror. E você notou que às vezes Deus fala conosco com o potenciômetro no máximo e a gente parece que está dormindo, e nós não somos um fato isolado. Jonas foi assim também. Temos que ter cuidado, porque as advertências de Deus, elas não são brincadeira. Há pessoas que já estão interpretando como se as advertências de Deus fossem daquele tipo assim, para ser tratado tipo assim: cachorro que muito late não morde. Por mais profano que pareça essa minha declaração, há pessoas interpretando os avisos do Apocalipse por essa ótica. Ah, tanto avisa, tanto faz, tanto fala, que não acontece nada. Advertências, exortações. O que é exortação? Antigamente eu pensava que exortação é a mesma coisa que xingamento, humilhação, briga, refutação. Não. Exortação é um estímulo
É um encorajamento. Pode procurar no dicionário o sinônimo de exortação. Encorajamento. E ensina os cristãos de todas as épocas e lugares a esperar em ordem santa, esperar o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Suas consolações no Espírito Santo são abundantes. Glória a Deus. Digam glória a Deus, irmãos. Digam comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós?